Então vamos fazer o que o irmão falou, vamos começar a acreditar nisto. Porque se nós não acreditarmos, não tem como as coisas acontecerem. Amém? Então vamos lá, irmãos. Jesus me pediu para falar uma coisa para a igreja e mostrar também uma coisa junto com isso. Bastante interessante é que eu vou falar aqui de duas trindades. Uma trindade santa e uma trindade desconexa. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. É simples o que Deus quer falar essa noite. Nós temos uma trindade una que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma trindade una. O que significa uma trindade una? É aquela trindade que tem o mesmo objetivo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm um só objetivo. E a trindade desconexa. Ah, Reinaldo, está inventando coisa? Que trindade desconexa é essa? Irmão, não fala isso para mim não, fala para Jesus, tá? Porque foi ele que me mostrou essa trindade. E a trindade desconexa é verdade, mentira e medo. Reinaldo, explica isso aí. Embolou tudo na minha cabeça. Verdade é Deus. Mentira é o demônio. E medo somos nós. Por que é uma trindade desconexa? Porque verdade não se une à mentira, mas o homem se une às duas outras partes. O homem se une a Deus, mas também se une à mentira. Então ela é uma trindade desconexa. O medo te faz algumas coisas interessantes. Principalmente o medo te faz mentir. Como assim, Reinaldo? Me mostra isso na Bíblia, me mostra um personagem que tenha feito isso. Pedro. Pedro mentiu 3 vezes. Por quê? Porque ele estava com medo do que poderia acontecer se ele dissesse que era discípulo de Jesus. O medo, a cobiça, te faz mentir. Como é que a cobiça me faz mentir, Reinaldo? Jacó e a primogenitura. A cobiça de Jacó pela primogenitura fez com que ele mentisse a seu pai Isaac, dizendo ser quem? Esaú. Então a cobiça te faz mentir. O orgulho te faz mentir. Como assim, Reinaldo? Como é que o orgulho vai me fazer mentir? Uma pessoa chega para você e te pergunta alguma coisa e o teu orgulho não te permite falar a verdade, você começa a florear a coisa. Ah, porque naquela época, quando eu era criança, minha vida era uma coisa maravilhosa, o mundo era delicioso, e nem sempre isso que você está falando é a verdade, irmão. Porque o teu orgulho pessoal não te permite falar a verdade. A desobediência te faz mentir. E é nesse ponto que eu chego ao texto da mensagem que o Senhor me deu. Quando se fala em desobediência, lembra-se logo de um personagem, o demônio, desobediente. Mas não foi esse que Deus me lembrou. Deus me lembrou de Adão e Eva. E eu gostaria que os irmãos, por favor, é fácil de achar, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3. Me perdoe, eu vou iniciar a leitura aqui. O tempo unge, bonito isso, né? O tempo unge, o tempo está passando. Inicia-se a palavra do Senhor dizendo: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher:
do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que dá o entendimento, não podemos. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis se comer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirá os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Eu paro aqui e mostro uma coisa interessante para vocês. A serpente não mentiu, não. A serpente não mentiu. Ela somente jogou com a falta de conhecimento da Eva. O que a serpente falou? O que a serpente falou para Eva? Certamente se comerdes não morrerá. Fisicamente esperta ela, né? Ela omitiu fisicamente. E a morte que Deus falava não era morte física, era morte espiritual. Então vocês veem a sagacidade da serpente. E essa serpente, meu irmão, cuidado, ela está no teu calcanhar aí, ó. Cuidado, irmão, está aí no teu calcanhar essa serpente. É o demônio. A sagacidade do demônio é algo que nós temos que estar sempre de olho. Olha o que ela fez aqui. Eva, Deus não falou para você tudo que deveria. Se você comer dessa fruta, você não vai morrer, não. Aí a Eva deve ter pensado assim: então já que eu não vou morrer, né? Então eu vou comer. Claro, não vai morrer fisicamente, mas Deus falava de uma morte espiritual. Seguindo no texto. Por quê? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E o que ele fez? Comeu. Adão, que havia recebido a ordem de Deus que não deveria comer. Eva escutou o demônio e disse assim: Adão, comi do fruto aqui, come também. E Adão comeu. Onde você quer chegar, Reinaldo? Vou mostrar para as imagens. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu ordenei que não comesses. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A frase que Deus me passa nessa noite é uma pergunta para a igreja. A pergunta é: de quem é a sua culpa? Para pensar, irmão, um pouquinho. De quem é a sua culpa, Wesley? De quem é a sua culpa, pastor Rodinei? A nossa culpa é nossa. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que Adão fez. É como se Adão tivesse dito assim para Deus: poxa, Senhor, eu não fui culpado. Eu estava lá quietinho na minha. Não estava nem perto quando a serpente estava lá conversando com a Eva. Mas a mulher que tu me deu disse que o fruto da vida era que o fruto da vida poderia ser comido. Então culpada foi ela, como se estivesse dizendo para Deus: olha
o problema que tu colocou na minha mão me dando essa mulher. Deus, sentindo isso, vai à mulher e pergunta: o que tu fez, Eva? O que tu fez? E a Eva rapidamente: ó Senhor, me perdoe, cometi um erro. Não. O que a Eva fez? Transferiu a culpa para a serpente. A frase é: de quem é a sua culpa? A única ali que jogou limpo foi a serpente. Serpente, né? O demônio deve ter dito: me dei bem. Me dei bem. Enganei Eva, levei ela para o buraco e ela se incumbiu de levar Adão. Não precisei nem me preocupar. Então a única que não negou o fato foi a serpente. Ficou quietinha na dela. Então eu pergunto para vocês, irmãos: vocês estão transferindo a culpa de vocês para alguém? O que acontece quando bate no teu peito aquela vontadezinha de ficar deitadinho na tua cama assistindo Fantástico no dia de domingo? O que bate no teu coração? Ah, Senhor, tá tão frio lá fora, né? O Senhor sabe que eu tossi o dia inteiro. Irmão, está transferindo tua culpa para quem? Para tosse? Está pensando que Deus é bobo? A tua esposa pode ser, o teu pastor pode engolir a tua história por te amar muito, mas Deus sabe exatamente de quem é a culpa de você ter ficado sentadinho lá no sofá assistindo Fantástico. Senhor, eu vou ficar aqui, tu sabe que não tem nada, né? Se não for o Fantástico, vai ser Silvio Santos. Então é melhor que eu assista o Fantástico, pelo menos estou vendo. E o culto está rolando aqui na igreja e você está perdendo bênção. Reinaldo, eu só recebo bênção quando eu vou à igreja? Claro que não. Irmão estava na igreja quando recebeu a bênção de ter orado pelaquela senhora? Não estava na igreja. E foi abençoado. O que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Ele usou da intrepidez, orou e a cura se estabeleceu. Por que a cura se estabeleceu? Porque o irmão é uma bênção? Não. A cura se estabeleceu porque o irmão fez o que Jesus Cristo manda que todos nós façamos. Ora e acredita que eu sou bastante para estabelecer a minha vontade. Vocês já imaginaram, me desculpe, irmão, está usando como exemplo, vocês já imaginaram se quando aquela senhora chamou, ele chegasse e dissesse assim: eu não vou lá não, puxa, eu dei uma tropeção hoje, machuquei o dedinho do pé, eu não posso ir lá. Está transferindo tua culpa para quem, irmão? Para a topada que se deu? Tinha uma vida precisando dele. Olha o perigo de se transferir a culpa para outra pessoa. Aquela senhora poderia não ter recebido a graça da cura se ele tivesse colocado algum empecilho para ir até aquela senhora. Ele não colocou, ele foi. Ele fez o que Jesus manda. Está transferindo tua culpa para quem, irmão? A hora que você vai sair de casa para evangelizar, a bênção que você recebeu